Pegaram meu cacete aqui. Declaro aberta a segunda sessão ordinária do primeiro período de reuniões do segundo exercício de mandato da 17ª legislatura. Convido o vereador Ismael para fazer a leitura da Bíblia. Boa noite a todos. Vamos ler em Salmo 134. Eis aqui bendizer ao Senhor todos vós servos. O Senhor assistir na casa do Senhor todas as noites. Levantai a vossa mão ao santuário e bendizer ao Senhor. O Senhor fez os céus e a terra e te abençoar desde Sião. Em única votação, as atas que forem encaminhadas para apreciação das senhoras e senhores. 14ª sessão ordinária do segundo período de 2021. 6/12 de 2021. 11ª sessão extraordinária do segundo período de 2021. 6/12 de 2021. 12ª sessão extraordinária do segundo período de 2021, 9/12 de 2021. 13ª sessão extraordinária do segundo período de 2021, 9/12 de 2021. 15ª sessão ordinária do segundo período de 2021, 13/12 de 2021. 14ª sessão extraordinária do segundo período de 2021, 17/12 de 2021. 15ª sessão extraordinária do segundo período de 2021, 17/12 de 2021. Coloco em única votação as atas. As atas estão aprovadas em única votação. Solicito a primeira secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas e indicação dos vereadores e vereadoras. Está sem funcionar. Agora. Boa tarde, então, novamente. Boa tarde aos colegas, ao pessoal do administrativo aqui da Câmara e ao público que nos assiste. Paróquia São João Batista, Diocese de Paranaguá. Convite aos parlamentares da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul. Prezados senhores, a Paróquia São João Batista, localizada na Avenida São João, número 582, centro, nessa cidade de Campina Grande do Sul, Paraná, vem através deste convidá-los a participar conosco das festividades em comemoração ao jubileu de 60 anos de fundação da paróquia, que ocorrerá no dia 19 de março do ano corrente. Nossa programação terá início às 16 horas, com a missa solene, presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Edmar, e às 19 horas teremos nossa promoção social, um jantar italiano, em nosso salão paroquial. Ficaremos felizes com sua presença nesse dia tão importante para nós. Atenciosamente, Padre Anderson Paroco. Projeto de Lei número 4, de 7 de março de 2022. Denomina via pública que especifica na localidade de Samambaia, Terra Boa, nesse município, e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Estrada Municipal Júlio César Correia, a via pública desse município na localidade de Samambaia, Terra Boa, com as seguintes coordenadas geográficas. O início na Estrada Municipal Francisco Afonso Enes e o término em propriedade particular, uma extensão de 595 metros. Artigo 2º. O município deverá comunicar a denominação da via pública em questão aos moradores e proprietários dos imóveis localizados às margens da mesma. Artigo 3º. O município
fica obrigado a comunicar a denominação da via em questão aos moradores e proprietários dos imóveis localizados às margens da via, bem como aos órgãos ou setores necessários, incluindo a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, e a Companhia Paranaense de Energia, Copel, devendo sinalizar corretamente a via com as placas de identificação. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 7 de março de 2022, Eugênio José Zanona, presidente. Justificativa. Os munícipes da localidade solicitam que seja nominada esta via para regularização dos endereços, possibilitando, assim, o recebimento de correspondências, confirmando manter em dia suas obrigações com o município, pagando seus impostos e demais contribuições, com o objetivo de melhorar informações de endereçamento residencial, tanto para moradores como para visitantes do local. Indico tal proposição, propondo para essa rua o nome do saudoso senhor Júlio César Correia. Trata-se de justa e merecida homenagem aos familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Campina Grande do Sul, 7 de março de 2022, Eugênio José Zanona, presidente. Você quer que leia a biografia? Não? Hã? Projeto de lei número 5, de 7 de março de 2022, denomina via pública que especifica na localidade Rio Bonito, neste município, dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica denominada Estrada Municipal Olímpio Agostinho de Lara, a via pública desse município na localidade Rio Bonito, com as seguintes coordenadas geográficas. Início, Estrada Municipal Francisco de Castro Figueira, término em propriedade particular, extensão de 290 metros. Artigo 2º. O município deverá comunicar a denominação da via pública em questão aos moradores e proprietários dos imóveis localizados às margens da mesma. Artigo 3º. O município fica obrigado a comunicar a denominação da via em questão aos moradores e proprietários dos imóveis localizados às margens da via, bem como aos órgãos ou setores necessários, incluindo a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, e a Companhia Paranaense de Energia, Copel, devendo sinalizar corretamente a via com as placas de identificação. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 7 de março de 2022. Eugênio Zanona, presidente. Justificativa. Os munícipes da localidade solicitam que seja nominada esta via para regularização dos endereços, possibilitando, assim, o recebimento de correspondências, confirmando manter em dia suas obrigações com o município, pagando seus impostos e demais contribuições, com o objetivo de melhorar informações de endereçamento residencial, tanto para moradores como para visitantes do local. Indico tal proposição, propondo para essa rua o nome do saudoso senhor Olímpio Agostinho de Lara. Trata-se de justa e merecida homenagem aos familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Campina Grande do Sul, 7 de março de 2022, Eugênio José Zanona, presidente. Requerimento número 1 de 2022. Solicitando informações e dados que são desconhecidos até mesmo pelos profissionais de saúde referente ao fornecimento de materiais de saúde, sendo eles cadeiras de roda, cadeiras de banho, próteses, órteses e aparelhos auditivos, entre outros. Referente à fila de espera de consultas e exames, solicito um estudo de uma estimativa de qual o valor necessário para investimento para garantir que esses serviços sejam realizados visando diminuir ou zerar a fila de espera, como também uma planilha dos exames e consultas que se encontram acumulados. Justificativa. Ressalto que é cada vez maior a responsabilidade dos municípios para que o SUS, Sistema Único de Saúde, possa garantir a qualidade no atendimento aos seus usuários, em especial aqueles que mais necessitam do apoio do poder público,
A busca com as informações e mecanismos para suprir a falta e a demora na entrega de materiais aos cidadãos que buscam suas necessidades pelo serviço do município se faz necessária para garantir um atendimento eficaz aos que mais necessitam. Com relação à fila de consultas e exames que ficaram repesados durante a pandemia, tem gerado uma série de pedidos por parte da população diariamente, com relatos de campinenses que aguardam procedimentos, exames e consultas. Para buscar soluções, venho requerer uma estimativa de qual o valor necessário de investimento para garantir que esses serviços sejam realizados, visando diminuir ou zerar a fila de espera. Levantamento detalhado do número de pacientes que esperam liberação e agendamento para realizar procedimentos pelo Sistema Único de Saúde, separado por áreas, da fila para consultas por especialistas, exames e cirurgias, onde tais informações poderão ser disponibilizadas em planilhas, constando quais estão acumulados. Solicitamos uma planilha referente ao fornecimento dos materiais fornecidos, como cadeiras de roda, cadeiras de banho, órteses, próteses, aparelhos auditivos, de que forma é realizado esse fornecimento, quantas cadeiras de roda, de banho, órteses e próteses foram distribuídos no ano de 2021 e quantos destes materiais estão disponíveis para serem distribuídos no ano de 2022. Também se faz necessária a quantidade de pessoas que estão na fila de espera para cada material. Além disso, a quantidade de aparelhos auditivos e óculos que foram distribuídos no ano de 2021 e quantos estão previstos no planejamento para atender a demanda no exercício de 2022. Sala das Sessões, 7 de março de 2022, Nicéia Falavinha, vereadora. Indicação número 174 de 2021, solicitando um estudo da Secretaria competente para a regulamentação da jornada de trabalho para enfermagem de 30 horas, fixando a jornada de trabalho em 6 horas diárias e 30 horas semanais. Justificativa. A redução da carga horária se faz necessária, tendo em vista a necessidade de os profissionais de enfermagem manter vários empregos em busca de melhores condições de vida, levando à exaustão e ao adoecimento físico e mental. Campina Grande do Sul, 15 de dezembro de 2021, Ismael Moraes, vereador, Pedro Café, vereador. Indicação número 6 de 2022, solicitando a elaboração de projeto de lei que institua o serviço de apoio jurídico aos agentes da Guarda Civil Municipal de Campina Grande do Sul. Justificativa. Essa solicitação visa assegurar a defesa jurídica dos agentes da segurança pública do município, quanto às ações judiciais e inquéritos policiais, tanto na esfera civil como penal, que ocorram a agentes no exercício de sua profissão ou em razão dela. A elaboração dessa propositura deve ser de acordo com o jurídico e demais órgãos competentes do município. Campina Grande do Sul, 10 de fevereiro de 2022, Clevison Dalprá, segundo secretário. Indicação número 13 de 2022, solicitando um estudo para a criação de um horto florestal com várias metas de produção. Justificativa. Produzir mudas de árvores nativas para reflorestamento das margens de mananciais, rios, lagos e áreas degradadas, mudas frutíferas de caqui, laranja, pêssego, etc., e mudas ornamentais, flores, etc., para arborizar ruas e rodovias. O horto florestal também é responsável por proteger espécies de animais e plantas, se tornando um verdadeiro oásis metropolitano, que garante lazer, educação ambiental e os demais serviços ecossistêmicos essenciais ao bem-estar humano. Campina Grande do Sul, 21 de fevereiro de 2022. Ismael Moraes, vereador. Pedro Café, vereador. Indicação número 14 de 2022, solicitando ao Poder Executivo um estudo através da secretaria responsável para que os motoristas de ônibus escolares que transportam alunos municipais sejam capacitados através do curso específico de transporte escolar.
Justificativa. Este treinamento específico para transporte escolar visa melhorar o desempenho do profissional, conscientizando a todos para desempenhar suas funções de uma forma consciente, preservando sempre as inúmeras vidas que transportam diariamente. Campina Grande do Sul, 21 de fevereiro de 2022, Ismael Moraes, vereador, e Pedro Café, vereador. Indicação número 17 de 2022, solicitando a elaboração e execução do projeto de macrodrenagem, bem como a limpeza do Rio Lagoão, do Rio do Engenho, na localidade da sede, rio da localidade da Roseira e do afluente do rio Tibu, que corta a rua Luiz Coller, no bairro Jardim Eugênia Maria. Justificativa. Os rios estão poluídos com acúmulo de lixo, obstruídos com árvores, em alguns pontos, com assoreamento e despejo regular de efluentes e esgotos, causando impactos ambientais para todo o ecossistema desses rios, causando mau cheiro e coloração cinzenta-marrom das águas. A contaminação das águas causa ainda a proliferação de ratos e animais, causando vários problemas para a população e para o meio ambiente. Campina Grande do Sul, 3 de março de 2022, Niceia Falavinha, vereadora. Indicação número 18 de 2022, solicitando junto à Companhia Paranaense de Energia, Copel, a implantação da rede de baixa tensão e iluminação pública nas ruas João Inácio Teixeira e Antônio da Luz Pereira Sobrinho, ambas as ruas na localidade do Emboial, nesse município. Justificativa. A solicitação se faz necessária para dar mais segurança aos moradores e pedestres que trafegam nessa localidade. A presente demanda já foi levada ao Executivo em reunião no dia 21 de fevereiro do corrente ano e dessa forma oficializamos. Campina Grande do Sul, 3 de março de 2022, René Heinemann, vereador. Indicação número 19 de 2022, solicitando junto ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, a substituição gradual da energia elétrica convencional para a utilização de energia solar nas escolas públicas municipais. Justificativa. Limpa e sustentável a energia solar é considerada importante alternativa energética quando comparada com as demais, a térmica, a hidrelétrica e a nuclear, devendo, portanto, ser estimulada por políticas ambientais no território brasileiro por cada um dos entes da federação. Essa realidade se torna ainda mais evidente por conta do risco de crise energética verificado no Brasil, o que ratifica a imprescindibilidade de diversificar as matrizes energéticas. A substituição gradual de energia elétrica convencional para a utilização de energia solar nas escolas públicas municipais, quando houver viabilidade técnica e econômica, contribui para a segurança e diferenciação energética com a economia e o consumo nos gastos com energia, bem como a redução das emissões de poluentes e de gases de efeito estufa e, consequente, melhoria na qualidade de vida de toda a comunidade. A presente proposta pretende vincular a implementação da energia solar nos espaços escolares, visando a interação entre proteção no meio ambiente e o sistema educacional no ensino. Campina Grande do Sul, 4 de março de 2022, Carolina Mascarenhas, primeira secretária. Indicação número 20 de 2022, solicitando viabilidade de projetar e construir um centro esportivo no bairro Jardim Nova Campina, entre os loteamentos Nova Campina, Chácaras Bela Vista e Chácaras Campina Verde, contemplando com praça, parquinho, academia ao ar livre e cancha de esportes. Justificativa. O bairro Jardim Nova Campina é uma comunidade das mais antigas de Campina Grande do Sul, hoje muito populosa, localizada próxima aos bairros Chácaras Bela Vista e Chácara Campina Verde, que também tem um número grande de população, conforme abaixo assinado anexo. Os moradores dessas localidades merecem essa benfeitoria, ficando um ponto de lazer e encontro das famílias, que poderão praticar atividades físicas e esportivas. Analisando o local adequado em torno de 3 localidades, observamos um espaço que seria ideal, contemplando os 3 bairros com um só investimento. Em anexo, uma foto de satélite do local que poderá ser implantado o centro esportivo,
necessária canalização da vala e serviço de terraplanagem para o preparo do terreno. Nesse sentido, conto com a sensibilidade por parte do senhor prefeito e do secretário de Projetos e Engenharia para iniciar uma sondagem e a possibilidade desse importante projeto para a nossa população. Campina Grande do Sul, 4 de março de 2022, Ismael Moraes, vereador. Indicação número 21 de 2022, solicitando a elaboração de campanhas informativas virtuais e presenciais acerca dos locais de expedição de documentos pessoas, cuja competência é do Poder Executivo, bem como a documentação necessária para tal expedição. Justificativa. Muitos munícipes relatam a carência de divulgação dessas informações, permanecendo dúvidas na população quanto a esses serviços. Principalmente os moradores da área rural relatam as dificuldades de virem até a área urbana e, em muitos casos, não conseguir efetuar a emissão dos próprios documentos. Campina Grande do Sul, 7 de março de 2022, Ismael Moraes, vereador, Pedro Café, vereador. Indicação número 23 de 2022, solicitando a elaboração do projeto de lei que institua o programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas municipais de Campina Grande do Sul. Justificativa. Solicitando a elaboração de projeto de lei que institua o programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas municipais de Campina Grande do Sul. Justificativa. O programa proporciona o acesso a produtos de higiene às estudantes das escolas municipais, evitando que as mesmas não compareçam às aulas por falta de absorvente higiênico e também prevenindo doenças pelo uso prolongado do absorvente higiênico, conforme minuta em anexo. Campina Grande do Sul, 7 de março de 2022, Felipe Veiga, vice-presidente. Indicação número 22 de 2022, solicitando a elaboração de projeto de lei que institua o programa de fornecimento de absorventes higiênicos para mulheres em vulnerabilidade social, cadastradas em programas do governo que demonstrem a situação de pobreza e vulnerabilidade de Campina Grande do Sul. Justificativa. O programa vem proporcionar o acesso a produtos de higiene para as mulheres residentes do município, assim prevenindo doenças pelo uso prolongado dos absorventes higiênicos, conforme minuta em anexo. Campina Grande do Sul, 7 de março de 2022, Felipe Veiga, vice-presidente. Senhor presidente, então, encerrou aqui as indicações. Passo a palavra. Obrigado. Ordem do dia. Coloco em única votação o veto total do Executivo ao projeto de lei do Poder Legislativo número 50/2021, de 14 de setembro de 2021, altera a lei número 729, de 18 de dezembro de 2020, que domina a via pública específica na localidade de Santa Rita, neste município, e da outras providências. Única votação. A discussão ainda, senhor presidente. Pode ser. É só falar que esse projeto é da minha autoria, mas tinha um nome de rua que foi colocado, que era lá da Canelinha, aqui no Santa Rita. Daí foi pedida correção, o próprio pessoal da prefeitura corrigiu daí. Por isso que foi vetado essa parte. É só o veto de um nome de rua que estava errado, só foi corrigido. Então, coloco em votação o veto. Então, o veto foi aprovado por unanimidade. Coloco em única votação o veto total do Executivo, projeto de lei do Poder Legislativo, número 65/2021, de 17 de setembro de 2021, que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis em falta na rede municipal de saúde e da outras providências.
Com a palavra, a vereadora Nilceia. Boa noite a todos. Esse projeto de lei que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos, é uma pena ter sido vetado pelo prefeito, um projeto muito útil para a população, onde seria discriminado toda a medicação que está disponível pela rede pública e as que poderiam ser, estão em falta e quando chegaria para ser ofertada. Fico muito triste com esse veto do meu projeto de lei e voto contra para manter o veto, né? Eu quero que seja aprovado. Coloco em votação o veto. Com a palavra, discussão vereadora. ainda, presidente. Acho importante destacar aqui uma das razões que estão aqui na mensagem de veto a este projeto. E aqui nós acabamos, quando o projeto vem, né, Nilceia, a gente analisa nas comissões, e a gente acaba cometendo intransigências enquanto legislativo, né, mesmo dentro das comissões. De a gente saber que invade a atribuição do executivo, mas não é um custo tão elevado. Por isso que a comissão, principalmente eu falo da Justiça e Redação, que é a comissão a que me compete este projeto, considerou que nós poderíamos enviar ao Executivo. No entanto, sabendo que havia risco, sim, do Executivo mandar o veto, justamente por este motivo que coloca aqui. Então, esta é a mensagem de veto a esse projeto, que diz o seguinte: da análise de conteúdo, constatou-se inicialmente que, por tratar de matéria de natureza essencialmente administrativa, o projeto procede de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, consoante se depreende da disposição do inciso 10 do artigo 67 da Lei Orgânica Municipal in verbis. Artigo 67, compete privativamente ao prefeito dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. E aí, nós da Comissão de Justiça e Redação acompanhamos o voto do relator, que no caso aqui foi o vereador Anderson Cardoso, em que concordamos com esta mensagem de veto, justamente sabendo que esta mensagem de veto poderia ter vindo justamente por este motivo. Então, como é uma atribuição exclusiva do Executivo, eu vou junto com a mensagem de veto e sou favorável nesse caso, mas concordo quando você diz que poderia ser divulgado, sim, de uma maneira ou de outra. Então, acho que isso é uma coisa que você, junto com o Executivo, tem que discutir uma forma de repente, tratarmos desse assunto. Eu não considero esse projeto inconstitucional e vou apresentar argumentação, inclusive com o prefeito, porque a listagem ela já está pronta na farmácia do município. Eles têm o controle do medicamento que tem estoque, do medicamento que tem disponível na farmácia do Estado. Então, é simples fato de dar publicidade a esta listagem. O projeto de lei trata especificamente da publicidade e o acesso da população no site da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, e impressa também nas unidades de saúde. Então, eu vou estar conversando com ele, levar meus argumentos e questionar, e vamos tentar colocar essa lei vigente aí no município, porque traz muitos benefícios aí para a população. Concordo, vereadora, e quero deixar claro aqui que não questiono o conteúdo da lei, né? Questiono a parte da técnica mesmo, da técnica jurídica aqui que foi estabelecida, e concordo sim com a mensagem de veto de que, de certa maneira não, invade a atribuição do Executivo. Votação. Então, 9 votos a favor e 1 contrário. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 3/2022, mesa diretora, dispõe sobre a reposição inflacionária aos vencimentos dos servidores ao Poder Legislativo do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. Votação. Projeto de lei 3/2022, aprovado
Coloco em única votação a indicação número 173/2021, vereador Ismael Moraes, solicita que a reposição inflacionária anual de 2022 seja paga no mês de janeiro. Votação. Infelizmente não foi pago, né, Ismael? E eu acredito que esse indicativo é a questão da reposição inflacionária. Alguns municípios, a gente não tem uma data específica, a gente fica sem como cobrar o pagamento dentro dos prazos, porque a gente não tem nada regulamentando esse repasse aqui no município. E até eu vi que o Ismael propôs aqui um projeto de lei para a gente organizar essa questão, né? Um estudo acho que era implementação, um projeto de lei para corrigir isso. E eu acho que é muito válido, porque os funcionários têm cobrado a gente com a relação à reposição inflacionária que outros municípios já estão pagando e a gente não está recebendo aqui no município. Voto a favor. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Algo muito importante, um diálogo do executivo ao legislativo nesse projeto, que possa ser elaborado devido, sim, presidente, os funcionários recebem aumento assim, não tem uma data específica, sabe? Então, se eles recebem em janeiro, fica uma data decorrente em janeiro. Se recebe em março, são 2 meses aí, 2 a 3 meses que fazem falta aí para um servidor, né? Vários servidores que ganham pouco na prefeitura aguardam esse reajuste anual. Então, eu creio que o prefeito possa olhar com atenção, fazer esse termo de lei para que possa ser pago em janeiro esse repasse. Votação. Indicação 173/2021, aprovada. Coloco em única votação a indicação número 7/2022, vereadora Carolina Mascarenhas, solicita a criação de uma comissão especial para prover estudos relativos à desburocratização. Votação. Indicação 7/2022, aprovada. Coloco em única votação a indicação 8/2022, vereadora Carolina Mascarenhas, solicita a realização de convênio com a Junta Comercial do Paraná, possibilitando a simplificação e a rapidez de abertura e fechamento de empresas. Votação. Indicação 8/2022, aprovada. Coloco em única votação a indicação número 9/2022, vereadora Carolina Mascarenhas, solicita que seja instituído o Programa de Recuperação no Desenvolvimento Comercial, Industrial, Turístico de Campina Grande do Sul, Pro Campina Grande do Sul. Votação. Indicação número 9/2022, aprovada. Coloco em única votação a indicação 10/2022, vereador Ismael Moraes, solicita ao Poder Executivo um estudo para a criação do projeto de lei que dispense a exigência de taxas de alvarás para a instalação e funcionamento de templos religiosos. Votação. Indicação 10/2022, aprovada. Coloco em única votação a indicação número 11/2022, vereador Ismael Moraes, solicita a elaboração do estudo para a criação e implantação do Centro Especializado de Atendimento Idoso em nosso município. Votação. Indicação 11/2022, aprovado. Coloco em única votação a indicação 12/2022, vereador Eugênio Zanona, solicita secretarias envolvidas para adotar a praça e a academia do ar livre na Terra Boa dos seguintes melhoramentos. Votação. Indicação 12/2022, aprovada. Coloco em única votação a indicação 15/2022, vereador Anderson Cardoso, solicitando ao Poder Executivo um estudo para implantar a criação do Conselho e Fundo da Agricultura, Pecuária e Piscicultura. Senhor presidente, em discussão, um requerimento que trazemos a essa casa, né, para aprovação dos demais vereadores e vereadoras, que eu acho que tem a importância de estar discutindo
cada dia mais uma boa parte do nosso município que é rural, que é agrícola, né? Algumas demandas da área rural, do setor agrícola do nosso município, que cai um pouco também no próprio turismo, né? De pessoas que aqui plantam, tem um produto natural para estar oferecendo, e com o Conselho a discussão dessas demandas seriam bem viáveis para criar um planejamento, né, forte junto com a sociedade organizada para encaminhar a agricultura, a parte sustentável do nosso município através do Conselho. O Conselho tem agido muito bem nas outras áreas de educação, saúde principalmente, e eu acredito que na agricultura, né, chamado Conselho da Agricultura, ou Rural Sustentável, que é o que tem mais se utilizado nos outros municípios, a fim de criar políticas públicas em comum com o poder público. Então, faço um pedido aí para que todos aprovem o requerimento. Votação. A indicação 15/2022 aprovada. Coloque em única votação a indicação 16/2022, vereador Pedro Café, solicitando a possibilidade de instalação de uma lombada ou travessia elevada nas seguintes ruas do Jardim Paulista, do bairro Jardim Paulista. Votação. Indicação 16/2022 aprovada. Passamos para a ordem do dia. Com a palavra o vereador Ismael. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras presentes. Estamos aí uma semana também de muitas pautas. Estive na Secretaria de Infraestrutura em algumas situações do nosso município que vem ocorrendo, estrada, limpeza, conversando aí com a secretaria, com o secretário, foi atendindo algumas reivindicações e continua trabalhando. Uma pauta muito importante, quero agradecer aqui aos vereadores, que essa pauta dos servidores é uma pauta muito importante para eles. Isso já vem há anos uma reivindicação, né? E os servidores sempre cobrando e conversando aqui, dialogando com os outros vereadores que passaram por essa Câmara. Já vem há tempo aí que possa ser colaborado esse projeto de lei aí, na infração deles, que eles possam estabelecer aí o dia correto, para que os servidores possam receber corretamente o seu ganho. Quero também agradecer ao seu Bruno presente, a população que nos assiste. Fico aqui também feliz, outro indicativo aí pelos vereadores aprovado, sobre as taxas do alvará das igrejas. As igrejas promovem um grande trabalho em nosso município, tanto físico como espiritual, como financeiro. Quantas pessoas que são recuperadas da rua, os pastores se dedicam, a liderança se dedica para que possa apoiar esse trabalho, então, de muita importância. Agradeço a todos pelo apoio e creio assim que o prefeito possa também olhar com bons olhos, porque essa questão já tem em Quatro Barras, tem em Pinhais, Curitiba, alguns órgãos competentes já têm feito esse projeto de lei para que possa aí gerar benefício não somente para as igrejas, mas para a comunidade de Campina Grande do Sul. Amanhã é o Dia da Mulher, um dia tão importante em nossas vidas. Eu, assim, fico muito feliz de representar e olhar aqui duas mulheres representando o nosso município. E devido à ocorrência, que eu falei com o Fernando, devido à ocorrência que ocorreu aí nessa semana em nosso Brasil, ao desrespeito pelas mulheres, das questões que foi falado pelo deputado, eu quero mencionar aqui o carinho, o respeito que as mulheres têm. Elas se dedicam todos os dias, trabalham, dedicação. Então, deixo aqui o dia de amanhã. Parabéns para vocês. Vocês são guerreiras, são vencedoras. Eu tenho minha mãe, tenho minha esposa, que é uma excelente pessoa de casa, batalhadeira. Então, isso me alegra o coração de representar vocês aqui nessa Câmara Municipal e o nosso Brasil. Parabéns a todas as mulheres. Que Deus abençoe poderosamente vocês, a cada um, nesse dia. Obrigado. Vereador Anderson. Boa noite a todos que nos assistem do plenário, pelas redes sociais. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. O tema que eu trago hoje é um tema que muitas vezes não vai influenciar muito o trabalho da gente aqui na casa, mas a gente não pode deixar de tocar no assunto, né? Quando nós, vereadores, nos elegemos, passamos pelo crivo da eleição e colocamos nossa disposição de trabalho nessa casa,
todos aqui têm, de novo, a fala é meio repetida, mas a responsabilidade de ser ou de ter a atitude mais correta possível, de transparência, ética, correção, né, de estar aqui à disposição de realmente ajudar a população de todas as maneiras possíveis dentro do escopo de trabalho legislativo que a Constituição permite, que o regimento permite, que a nossa lei orgânica permite. Quando recebemos represárias por rede social, né, puxões de orelha, todos nós aqui, né, temos a humildade de escutá-las, de ouvi-las. Isso é consenso quando conversamos com nossos pares aqui. Todos temos a humildade de reconhecer e encontrar nessa crítica, né, muitas vezes, uma forma de melhora do nosso trabalho ou de tentar cada dia mais atender a todos, o que sabemos que é quase impossível. Quando alguém cita você na rede social de forma depreciativa, é um pouco chato, enquanto pessoas de idoneidade que nós somos, de famílias bem criados, com preceitos familiares, que alguns sinônimos ou adjetivos, principalmente colocados a nós, nos chateia enquanto pessoas, né? Quando você, cidadão, coloca, né, e aqui vai para a pessoa que fez esse comentário em rede social, coloca um comentário, ou você faz ele pautado em informação séria, de qualidade, ou não faça no achismo, porque você pode se colocar em duas situações, ou mal intencionado, por estar passando algo que não é a verdade, ou por burro, porque está colocando uma coisa sem saber o que está colocando. Então eu cito porque no meu último discurso eu falei que nós estamos entrando num momento quase pandêmico, abre aspas, quase pós-pandemia, né? E isso daí não sou eu que falo, é a BBC News Brasil, 31/12/2021, Revista Exame, 3/1/2022, o Globo, 23/2/2022, o Júlio Groda, infectologista, pesquisador da Fiocruz, fala isso. Nós estamos no momento iniciando pós-pandêmico. Não é o vereador. Quando eu falo isso, pela minha credibilidade, seriedade, não só como vereador, mas como professor, eu tenho que me garantir das minhas falas e da minha informação. Então, quando vir a crítica, por favor, pesquise mais, se atenta mais às informações e não vá só pelo ímpeto de meramente julgar ou pré-julgar, né? É uma defesa até da casa, que muitas vezes somos muito cobrados e pouco reconhecidos. Estamos aqui para essa finalidade de trabalho, mas também temos que ter a humildade do reconhecimento do trabalho também, e de que outros estarão aqui, e, inclusive quem faz o questionamento pode vir a estar aqui um dia, então tem que saber desse procedimento. No mais, desejar também, no dia de amanhã, um dia maravilhoso para todas as mulheres, representadas aqui pela vereadora Nilceia, pela vereadora Carol, que eu tenho um imenso carinho pelas duas. Nilceia, longa data já, Carol também dos anos que nos se encontramos na Câmara, mas também uma mulher fantástica, uma mãe fantástica aí, representante também, Nilceia também. Então, a vocês, como as representantes das mulheres, como diz o vereador Ismael, que Deus abençoe eternamente vocês, sempre pelo papel maravilhoso, eu digo, o alicerce que vocês fazem nas famílias de vocês, na casa de vocês, como todas as casas têm a sua mãe como espelho principal. Então, mulher, mãe, guerreira, parabéns pelo seu dia. É meio clichê dizer, mas não é só um dia da mulher, são todos os dias das mulheres. Eu digo para as minhas alunas, se as mulheres quiserem, elas conquistam o mundo com a mão amarrada, e tão a capacidade que tem. No mais, desejar a todos uma ótima semana e até uma próxima sessão. Vou baixar um pouquinho a máscara aqui. Boa noite, senhores, senhora vereadora, todos os presentes. Hoje meu assessor Jeremias está acompanhando aqui presencialmente a sessão.
Quero aqui deixar o meu pesar pelo falecimento do irmão do Jonathan, que é servidor aqui da Câmara, né? Perdeu o seu irmão. Essa semana também faleceu a dona Lola, uma pessoa muito conhecida aqui, vó do prefeito, da família aí, Zanetti, também uma pessoa que vai deixar muita saudade aí para todos. E um pesar também para todas as pessoas que faleceram e estão sofrendo com essa atrocidade que está acontecendo a nível mundial aí na Ucrânia. Eu tinha vários temas hoje, né? Mas vou me resumir aqui em relação aos aplausos ao Dia Internacional da Mulher. Não posso deixar de celebrar essa importância da mulher, suas lutas, sonhos e conquistas. Eu protocolei nesta casa uma moção de aplauso a todas as campinenses pela comemoração desse dia tão importante, que o papel da mulher e seus destaques têm refletido em mudanças na forma de vivência da humanidade hoje. A mulher não se tornou apenas atuante, mas parte decisiva em todas as áreas. Além do ser singelo e belo, capaz de gerar, né, em seu ventre vidas, a mulher vem ao longo do tempo, das décadas, demonstrando beleza e sabedoria ao exercer variadas atividades. Eu fui indagada numa participação que eu fiz sobre o tema da participação da mulher na política essa semana, e eu quero dizer que o desafio maior não é formular leis em proteção e na luta contra a violência, no combate à violência doméstica, no combate à discriminação pelo fato de ser mulher, porque hoje, no mundo, ainda existem lugares onde a mulher não pode votar, não pode circular sozinha, existem vários tipos de desrespeito. Então, o desafio maior hoje não é elaborar leis e aprovar leis. As leis já existem. Nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos várias leis de proteção à mulher, que, infelizmente, na prática não funciona. Então, o que eu tenho atuado aqui na Câmara de Vereadores, como vereadora, que eu me sinto representante das mães campinenses, das mulheres de fibra dessa cidade, que levantam todos os dias e vão em busca de lutar pela sua família, de manter a família. Eu me sinto na condição, eu tenho cobrado para que essas leis sejam cumpridas dentro da nossa cidade, para que as mulheres sejam atendidas com políticas públicas na área da saúde, da educação dos seus filhos. Nós temos aí temas importantes que afetam diretamente a vida das mães e leis que fundamentam e que não estão sendo cumpridas. Então, eu acho que mais importante do que elaborar e criar mais leis é cobrar para que essas leis sejam cumpridas. Quero deixar o meu abraço especial, meu parabéns a todas as funcionárias aqui da Câmara, o jurídico, a Carol, minha companheira vereadora. Quero dizer que o Dia Internacional da Mulher ficou marcado como um dia de luta onde 129 operárias morreram queimadas numa ação da polícia para combater uma manifestação lutando pelos direitos trabalhistas, né? Então, é um dia que nós temos que dar sequência a essa luta, porque essa luta ela nunca vai terminar, porque sempre a gente vai enfrentar resistência. Hoje nós temos aqui 11 cadeiras, apenas 2 mulheres representantes. Precisamos aumentar o número de mulheres representantes aqui na Câmara de Vereadores. Eu tenho também feito um trabalho motivacional com as meninas, com a nova geração. A gente faz assim, a nossa parte para contribuir para que a valorização, o empoderamento das mulheres, e essa moção de aplauso do Dia Internacional da Mulher é para todas as campinenses. Vai ser pautado, eu acredito que na próxima sessão, né? Então, referenciamos o Dia Internacional da Mulher, comemorando anualmente no dia 8 de março. Eu congratulo e aplaudo todas, em especial as campinenses, pela conquista, a sua importância familiar, social, econômica e cultural, como incentivo à comunidade, das conquistas por igualdade, proteção e respeito. Fica aqui
o meu recado a toda a sociedade que olhe para a mulher com mais respeito, né? Que respeite o profissionalismo, porque tem muita mulher competente, tem muita mulher que tem sabedoria, que tem como executar funções masculinas. Hoje nós temos aqui no nosso município mulheres que são caminhoneiras, que dirigem carreta, que trabalham na agricultura, mulheres que também têm profissões como enfermeira, médica, que são fundamentais, diaristas, que pegam um ônibus lotado, que enfrentam 2 horas de ônibus até Curitiba. Então, assim, são mulheres guerreiras que lutam pela sobrevivência, pela dignidade. Então, fica o nosso apelo aqui para que as leis sejam cumpridas no nosso município. Uma boa noite a todos, uma ótima semana, que Deus abençoe. Com a palavra, o segundo secretário Cleves. Boa noite a todos. Deixar os pesares aí à família do Jonathan Chagas pela passagem aí da morte de Janderson Cruz Chagas, rapaz novo, tinha infartado, melhorou e depois veio a notícia que faleceu. Da tia Lola, Leonor Dalprazanete, praticamente foi quem criou o prefeito e o irmão dele, o Leandro, e a Naireli. A Naireli já se foi faz tempo. Então, são fatalidades que vêm acontecendo no município, assim, uns pela idade, outros pela natureza, outros pela doença, e assim vai, né, dia a dia. Na semana passada, o meu discurso, semana retrasada, aqui na última sessão ordinária, eu tinha falado que a pandemia acabou. Na verdade, eu errei, a pandemia não acabou, a pandemia está por aí, e além da pandemia, agora, a guerra. É difícil, né? Pessoas saem de uma guerra da doença e entram numa guerra agora por poder, para mostrar que é o maior de todos. E quantas vidas inocentes do próprio país, de onde começa a guerra, até onde vai a guerra. E quantos ainda que vai acontecer. Então, é muito triste isso. Tem música lá, né, que no estrangeiro fazem guerra, no Brasil fazem amor, e nós somos da paz e do amor. Então, é triste, triste, triste mesmo. Quantas pessoas lutaram pela vida por causa de um vírus e agora perdendo. Pessoas que têm oportunidade de falar algo que preste, como disse o vereador Ismael, e acabam falando asneira. Daí depois não quer que fale mal dos políticos. A gente que acaba pagando por todos. Desejar um feliz Dia das Mulheres a todos. Secretaria de Infraestrutura, pelo que eu vi, tem uma nova licitação de roçada, uma nova empresa que está fazendo roçada. E chamo a atenção aqui para que percebam, locais que têm 3 metros de cerca longe da rua, eles roçam 2 metros e deixam 1 metro sem roçar. Locais às vezes, que tem meio metro, que acabaria... Aquele pouco pagaria pelo mais aqui, e daí fica feio. Então, se passar na estrada da Mandaçai, vocês vão perceber que tem uma cerca que dá uns 3 metros da estrada, e daí fica 2 metros, e fica aquele pedaço sem roçar. Custava ir até a cerca, não interessa quem é o morador, se é João, se é Pedro, se é Maria, se é Paulo. Então, espero que a Secretaria de Infraestrutura, o secretário, ande no município. Estrada da Volta Grande, ali da Marcelinha, não tem quem ande. Eu estou sendo meio tranquilo ainda. A gente pede o FIS para limpar bueiro, não limpa um bueiro. Gente para trabalhar eu sei que tem. Então, esses tipos de coisa aqui que depois fala, colocou na internet, 5 minutos depois, o puxa-saco vai lá e manda para o prefeito, daí o prefeito liga, ô Cleverson, o que está acontecendo? Está acontecendo que o secretário de Infraestrutura não anda no município, não tem voz ativa para fazer as coisas. E daí a gente que é vereador, que foi eleito pelo povo, a gente é cobrado, e com toda a razão. Queria agradecer aqui o seu Bruno, ex-vereador, Cid Camargo, ex-vereador, os demais assessores, funcionários, e uma boa semana a todos. Vereadora Nilceia, vereadora Carol, a Nádia, as demais funcionárias aqui, a Neide, pessoal de dentro ali, que seja representado todos os funcionários do município e as mulheres. Muito obrigado, boa noite. Primeira secretária, Ana Carolina. Boa noite a todos, a colega Nilceia, aos demais colegas vereadores. Primeiramente, eu quero mencionar que protocolarei essa semana, com a minha assessoria, um requerimento solicitando que o Poder Executivo
tome as devidas providências para aumentar as vagas de saneamento no entorno de escolas particulares ou públicas desse município que venham a manifestar a necessidade de tal. Existe uma crescente manifestação em relação a algumas escolas do município que desejam ter mais estacionamento apropriado para o desembarque e embarque das crianças que lá estudam. Então, eu estou manifestando aqui, como representante desse município, do Poder Legislativo, essa necessidade. Então, vou só formalizar e estou só falando aqui hoje na sessão que estarei junto desse requerimento. Bem, também quero aqui manifestar o meu pesar à família do nosso querido Jonathan e do Jonathan pelo falecimento de seu irmão Jean Anderson, né? E também da família do Bill pelo falecimento da dona Lola. Quanto à questão das mulheres, que bom que historicamente podemos estar presentes na sociedade mostrando que somos iguais e buscando ter direitos iguais. Porque, de fato, historicamente, a mulher no mundo teve um papel importante, porém secundário. E a nossa importância é tão importante quanto o papel do homem na sociedade, porque somos iguais, somos todos filhos do mesmo pai, e moramos no mesmo mundo. Então, eu acho assim meio absurdo, e vou compartilhar aqui com vocês, porque isso é um tema que eu venho discutindo até mesmo com a minha família, com a minha mãe recentemente, que nós temos que ter consciência, primeiramente, não de que somos de Campina Grande do Sul, do Paraná, do Brasil. Nós somos filho desse mundo, e nós só temos um mundo. Nós somos pessoas que buscamos a mesma coisa que todo mundo, ser felizes. Então, por que precisa ter violência? Por que precisa ter desigualdade? E aí a violência, a desigualdade, as coisas ruins que nós, seres humanos, somos capazes de fazer para os nossos irmãos, é tanta que precisa de ter uma intervenção que foi criada através do poder público, que é criar leis para serem seguidas, porque parece que não temos condições de julgamento para saber o que é certo e o que é errado, de saber que uma coisa que eu faço pode afetar drasticamente, maleficamente a vida de um irmão. Então, criaram-se hoje leis, poder público, poder legislativo, justiça e tudo mais, para um regramento de conduta, porque, de fato, nós, como seres humanos, faltamos em ter consciência e amor ao próximo, consciência de ter atitudes que sejam boas e que trazem benefícios, e não atitudes ruins que trazem malefícios. Quando eu tomei consciência de que eu sou uma pessoa e de que as minhas atitudes afetam os meus próximos, e essa consciência veio quando eu tive a oportunidade, através do convite do Luiz Assunção, em 2009, a trabalhar numa prefeitura e num setor tão delicado quanto era assistência social. E aí eu pude ver, saindo daquele meu mundinho de filha de médica e filha de diretora de escola, que tinha uma vida razoável, eu pude ver a desigualdade que a gente, na verdade, já via, mas vira os olhos. Aquela desigualdade que está ali no semáforo quando ele fecha, pedindo uma esmola. A desigualdade de quando a gente atravessa uma rodovia e vê favela dos dois lados. Então, essa desigualdade, ela me veio à tona de uma forma quase que dramática, que me fez tomar um rumo. A convite do Luiz Assunção, na época, me aventurei, entre aspas, não é uma aventura, mas estou falando de forma aqui verbal, a questão de ser uma representante. E quando esse peso, no momento que eu fui eleita em 2016, realmente me vestiu a carapuça, eu precisei repensar que as minhas atitudes, elas refletem e vem, inclusive, a afetar a vida de outros. Então, eu percebi que a gente tem que ser um exemplo, um bom exemplo.
A gente não pode ficar fazendo de conta, como os políticos hoje em dia fazem, de que vai fazer de conta que está pedindo e sabe que o mesmo que faça o pedido não vai acontecer. Fazer de conta. Fazer de conta hoje virou, inclusive, uma falácia dos políticos, né? Ele falou que ia fazer, ele prometeu que ia fazer, e, no final das contas, muita coisa fica a desejar por parte daqueles que nos representam. Inclusive, essa representação não é só daquilo que o povo precisa em termos básicos, mas também de exemplo, que a gente vê que muitos políticos não conseguem dar o bom exemplo na sua conduta enquanto representantes políticos. Presidente e vice-presidente, talvez eu passe um pouquinho dos 5 minutos, como eu tenho direito, eu peço para... Ok. Eu peço essa... Só para eu não terminar o raciocínio. Peço prorrogação? Tá, mais Ok, um minutinho. obrigada. Então, a gente tem que ser mais responsável com aquilo que a gente faz enquanto ser humano. Não enquanto mulher, não enquanto homem, porque a gente está buscando meramente a igualdade. Nós não somos mais do que os homens não são mais do que nós. Nós somos iguais e temos capacidades iguais, temos direitos iguais. Isso, pelo menos, foi garantido constitucionalmente em muitos países do nosso mundo, né? E a gente tem ainda que lutar para que esses direitos que são iguais sejam efetivamente cumpridos na sua íntegra. E essas diferenças que nós mesmos, seres humanos, fomos capazes de criar na nossa convivência com os outros, essa grande problemática que nós mesmos criamos, nós mesmos temos que ter a capacidade de sair disso. E é apenas com uma consciência simples e com amor é que a gente vai conseguir ser diferente dessa, me desculpa falar, dessa porcaria de seres humanos que todos nós viramos. Porque realmente a nossa sociedade, e eu não digo a campinense, nem a paranaense, nem a brasileira, eu digo a sociedade humana em si, nós pecamos e muito. Nós pecamos muito em fazer valer as palavras que Deus tanto nos ensinou. Como acabou meu tempo aqui, fiquei um pouco empolgada, porque isso é quase que um desabafo que eu faço aqui. Mas parabéns às mulheres, parabéns, Niceia, por estar fazendo parte aqui, de ser nossos representantes, também representantes desse município. Parabéns aos colegas também que conquistaram esse lugar, e espero e conto que vocês tenham a devida responsabilidade daquilo que são. Muito obrigado, boa noite, boa semana a todos. Com a palavra, o vice-presidente Felipe Veiga. Muito boa noite a todos. Eu vou tentar tratar de 3 temas aqui rapidamente. Se eu não conseguir, ficar para a próxima sessão um deles. Primeiramente, desejar os pesares à família do prefeito Bill pelo falecimento da dona Lola, também desejar os pesares à família do Jonathan Chagas pelo falecimento do Janderson, seu irmão. E, Cardoso, vou corroborar um pouco com o teu discurso sobre as informações. Eu li o comentário da sessão passada e eu acho pertinente nós colocarmos um limite, né, no que nós aceitamos que digam sobre nós e o que nós não aceitamos. Então, quando invertem as palavras e os atos, nós temos que nos manifestar de alguma forma. E na sessão passada, quando eu falei sobre a festa, e eu volto a repetir isso, as pessoas estão esquecendo de analisar o contexto do momento. Então, houve um contexto em que fechar o comércio, por exemplo, era uma opção. Nós sabíamos se ia funcionar ou não? Não sabíamos, mas era uma orientação que foi dada para o mundo inteiro e parece na cabeça, principalmente de opositores ao legislativo, opositores ao executivo, de que só Campina que fez aquilo naquele momento. E esquece que o mundo inteiro parou daquela forma e todo mundo sofreu. Enquanto município, todo mundo aqui sabe que é um desastre para um município igual ao nosso fechar o comércio, porque é de onde se arrecada impostos para fazer a máquina pública girar, fazer a coisa acontecer. Se o comércio estiver fechado, isso não ocorre. Então, ficar registrado aqui que as pessoas comecem a ter a inteligência de analisar
essa questão do tempo, do que está acontecendo, o que era relevante naquele momento, o que é relevante agora. Agora nós estamos... Campinas já passou dos 80% de vacinados, estamos numa situação relativamente tranquila, e era isso que nós esperávamos a partir da vacinação. E aí, fazendo um paralelo daquele pessoal que era contra, não todos, mas uma parte, que era contra o fechamento do comércio, daí foi contra a vacinação compulsória, contra a vacinação obrigatória, e aí faz uma confusão na temporalidade da coisa e não se entende nada, e a gente fica aqui no meio de tudo isso tentando resolver da melhor maneira possível. Mas, enfim, concordo com o que o vereador Cardoso falou. E, obviamente, eu não posso deixar de falar sobre o Dia Internacional das Mulheres e fazer uma observação aqui na Câmara, né? Até hoje nós tivemos 3 mulheres eleitas. Nós tivemos outras que assumiram, né, como eram suplentes, mas eleitas nós tivemos 3. A Nelise, depois a Carol e agora a Nilceia. E é a primeira vez na história da cidade que nós temos 2 mulheres assumindo a cadeira de vereador, né, num mesmo momento. Independente da posição política das pessoas, se concordam ou não concordam, a gente está falando de representatividade. E a representatividade feminina no Congresso brasileiro também é muito baixo, 15%. E como a Nilceia falou, a exigência do cumprimento das leis às vezes fica um pouco deixado de lado, porque, de fato, as mulheres não são representadas dentro da nossa sociedade. E esse Dia Internacional das Mulheres, ele vem justamente para isso, para nos mostrar o seguinte: homens e mulheres são diferentes, existem diferenças, e aí eu falo das diferenças, inclusive biológicas, entre homens e mulheres, mas possuem os mesmos direitos. Então, existe claramente, homem e mulher são diferentes em vários aspectos, mas os direitos devem ser os mesmos. O voto obrigatório para a mulher só foi incorporado na Constituição Federal em 1965. Ele foi liberado em 1931, 32, o que é muito recente, e foi tornado equivalente ao do homem em 65. Eugênio nasceu em que ano? Aí, a Eugênio de 57. Pegou um pouco desse período que o voto da mulher não era obrigatório. Então, é muito recente essa história do voto feminino. Como experiência política, acho que nós podemos citar nossas próprias experiências aqui. Quando nós vamos numa reunião no período de campanha, quem está em maior número acompanhando a reunião, discutindo política? Mulher. Eu e o Fernando fizemos esse levantamento. Mulher. A maioria das pessoas que participam, que vão lá e falam mulher. Aí, o número de candidatos. Sempre nós temos o máximo de homens para o mínimo de mulher. Ou seja, a mulher participa tanto da política, mas nunca está à frente. Porque nossa sociedade é patriarcal, sim, e ela beneficia o homem em vários aspectos. Então, eu acho que nós temos que dar voz para as mulheres à medida do possível. Até o partido recente criado, o Partido da Mulher, hoje é comandado por homens. Então, quer dizer, essa representatividade ela é muito falha. E como eu disse, nós vamos ter diferenças políticas, sim. Podemos não concordar em vários pontos, mas uma coisa que nós temos que concordar é que aqui em Campina Grande do Sul, a representatividade da mulher na nossa política é muito baixa, é muito pequena, visto que ocorre aqui dentro da Câmara. Apenas na história do município, 3 mulheres eleitas assumiram a cadeira. Então, essas leis precisam ser de fato aplicadas, precisam ser de fato criadas, acompanhadas, ver aquilo que funciona, o que não funciona, para que nós possamos melhorar ainda mais essa situação. Então, quero desejar a todas as mulheres um feliz Dia das Mulheres e que a nossa sociedade aprenda a construir políticas públicas que funcionem de verdade. Obrigado, senhor presidente. Até a próxima sessão. Mais um segundinho, vereador. Queria mencionar que tem o concurso da Rainha da Terceira Idade, das pastorinhas, de 21 a 23 de abril.
Vai ter a Santa Missa também, às 16 horas, na Praça de Alimentação, que a gente leu aqui. E tem aqui, quem quiser ajudar, até para concorrer à premiação, eu vou deixar aqui nessa casa algumas cartelas aqui, de quem tiver interesse de comprar, para poder participar da premiação aqui, que vai ser sorteada nos dias. Então, eu agradeço ao presidente aqui pelo minutinho a mais, para falar aqui do concurso da Rainha da Terceira Idade. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigado. Quero deixar aqui meu pesar, então, à família Chagas e à família Zanetti. Parabenizar a mulher pelo Dia Internacional, né? As mulheres sempre guerreiras. E, no mais, desejar uma ótima semana a todos. Declaro encerrada a sessão, convido os novos vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 14 de março de 2022.